Será que está certo as mulheres atender cultos nas igrejas? O Senhor Jesus, ele disse que está errado. O Senhor Jesus, ele disse assim: não permito que as mulheres usem de autoridade para com os vossos maridos, e que não ensine nas igrejas, mas que permaneça calada. Se queres aprender alguma coisa, indo para sua casa, interrogais o seu marido acerca do que viu, e ele nos ensinarás. Porque o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita da costela do homem. Então a mulher deve essa benevolência ao homem, o qual o homem é a cabeça da mulher. O homem é a autoridade da mulher. O Senhor colocou o homem como chefe da família, como chefe da casa, mas hoje está diferente. Hoje o chefe da casa está sendo a mulher. A mulher desobedeceu, desconhecer os mandamentos da lei de Deus, e o homem também está sendo culpado, porque ele tem cedido, entregado a autoridade que Deus lhe deu nas mãos de uma mulher. Então ele vai pagar consequências, além de ele estar pecando contra Deus. Cada um que fique na sua posição, na posição que Deus lhe colocou. Quem é homem, é homem. Quem tem autoridade, tem autoridade. Quem não tem, não tem. Quem é mulher, é mulher. E daí por diante. Mas essas mudanças, elas vêm também da lei. Elas vêm da lei. Foi criada Lei Maria da Penha, favorecendo, dando autoridade à mulher e tirando a autoridade do homem. Mas isso não pode entrar na igreja de Cristo Jesus. O homem tem que saber que Jesus Cristo lhe entregou a autoridade com justiça para você governar a mulher, a família, os filhos. Glória ao nome do Senhor. E a mulher tem que reconhecer que ela também é senhora de casa. Ela é a esposa. E que o marido é a cabeça da mulher. E a mulher é o corpo. E o corpo depende da cabeça. Em tudo o que for fazer, o corpo deve consultar a cabeça. E a cabeça nos vai guiar o que o corpo tem que fazer. Porque se o corpo for andar sem a cabeça, pode ser que caia num grande abismo. E é daí por diante. E por isso é que na vida de muitos está esses problemas, esse tumulto de confusão, né? E que a prostituição tem crescido, tem se multiplicado, porque a autoridade está sendo entregue nas mãos das mulheres. E isso, o homem tem perdido a dignidade da sua autoridade, porque ele mesmo entregou o poder que Deus lhe deu, entregou nas mãos da mulher. Então vai sofrer consequência, vai apanhar da mulher, vai levar chifre da mulher, vai dormir no sofá, ou na cozinha, ou no chão, e é daí por diante, porque ele entregou a sua autoridade. E bom mesmo é que sofra e que apanhe, porque o Senhor Jesus, ele nos entregou esses mandamentos para todos ser vivente que vive na terra. Então o mundo desconhecer, não reparamos isso, porque o mundo anda nas trevas e estão entregues nas mãos do maligno. Mas homens de Deus, famílias de Cristo, que conhecem a verdade e ainda têm coragem de dizer que é o certo e que é o suficiente, a autoridade está na mulher. Então tem que pagar consequências. E é verdade que paga. Peca o homem e também peca a mulher por ela tomar aquilo que não é dela. Ela está pecando contra Deus. E o homem pecou por entregar também aquilo que era dele, entregou para os outros. Quando Sansão entregou a autoridade que ele tinha nas mãos de uma mulher, os seus inimigos arrancaram os seus olhos. Porque a autoridade de Sansão era o poder de Deus, era um segredo que tinha com ele. Onde estava esse segredo? Estava nos fios de cabelo escondido na sua cabeça. Mas, e os seus inimigos
cobrava da mulher dele que ela descobrisse onde estavam as forças de Sansão. E ela chorava, lamentava, passava a mão nele, dava carinho, que você não me ama. Mulher é jeitosa, tem que ter cuidado, porque na verdade Sansão pagou grandes consequências por essa causa e por causa da mulher. Então ele foi e descobriu para ela. Ele descobriu: se cortar o meu cabelo, eu serei homem normal como qualquer um outro. Então foi o suficiente. Ela botou ele para dormir, cortou o cabelo, o homem acabou as forças, acabou o poder, o mistério que estava com ele, acabou a autoridade que ele tinha para governar os seus inimigos, né? Autoridade significa poder, ordem. Com a voz do Eterno foge o rei do inferno. A autoridade vem de Deus. Então, o que aconteceu? Ele foi arrancado os olhos, foi amarrado. Ainda bem que Deus ainda ouviu a última oração e petição que ele fez. Que ainda eu aqui nesse templo, disse Sansão, aqui nessa situação, diante dos meus inimigos, o qual arrancaram os meus olhos. Mas que esse templo caia, morra eu e todos que estão em volta de mim. Ele forçou as colunas do templo e o templo desabou. E diz a palavra que Sansão matou na sua morte mais gente do que quando ele vivia. Então, é isso. A finalidade é essa. Não devemos ceder a nossa autoridade, aquilo que Deus deu para nós, para os outros. A cada um Deus dá uma porção. A porção do varão é uma, da mulher outra. Até porque observamos que o Senhor Jesus, ele disse assim: toda mulher que ora ou profetiza descoberta a cabeça, ela desonra a sua própria cabeça. E é como se estivesse raspada, né? Então, se a mulher não se cobre com véu, ela tosquia-se também. Se ela acha que é indecente tosquiar ou raspar, é vergonhoso, que ponha o véu. Então, a mulher não pode orar e nem no horário de uma adoração de culto com a cabeça descoberta sem véu, porque o véu é sinal de poder diante dos anjos. Então, por que os homens não põem o véu? Já o Senhor Jesus, ele disse: a mulher, aleluia, é decente ter cabelos compridos, mas o homem ter cabeça coberta é indecente, é vergonhoso. O homem não pode ter cabeça coberta, que seja homem com cabelo grande, cabeludo. O Senhor recomendou. Então, a cada um Deus dá uma parte. Para a mulher, o Senhor fala de uma maneira, para o varão fala de outra maneira. Mas a finalidade da salvação é para todos. Quem guardar conforme o que o Senhor está ensinando a cada um, então com certeza vai herdar a coroa da vida eterna. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Se tu tem autoridade dada por Deus, guarda essa autoridade, guarda esta fé, guarde a santidade, guarde o temor, porque se você não guardar, com certeza você vai perder aquilo que o Senhor te deu. E se você perder essa autoridade de varão, com certeza não entras no céu. Sabe quem perdeu a autoridade de varão? Foi os afeminados. Os afeminados não é considerado que tem autoridade de varão, porque eles entregaram a sua autoridade para outra parte, né? Eles entregaram, então, se comparando como se fosse mulher e acabaram a autoridade de varão, né? É varão com varão, mulher com mulher, e a Bíblia nos condena e diz que as mulheres mudou o natural, o qual a natureza feminina já não está mais com elas. As mulheres que eram medrosas hoje é corajosa. As mulheres que não matava hoje mata. As mulheres que não roubava hoje rouba. As mulheres que gostava de homem hoje gosta de mulher. Da mesma forma mudou também o natural dos homens. Estão com feição irreconhecível que não se conhece. Mudaram seus nomes, mudaram a sua face, né? Outros fizeram
operação, mudar o sexo, né? E homem com homem, e daí por diante, desagradeceram da obra de Deus, né? Então, como quem quer dizer que Deus errou, porque alguém diz que nasceu macho, mas não quero mulher, quero é macho também, então é porque tem algum órgão, né, no seu ventre que é de mulher. Então, será que Deus errou? Colocou um órgão que não era para o homem, que era um órgão de mulher, e Deus colocou? Nem o mecânico não está errando, desconhecendo as peças necessárias para colocar em um motor. Jamais Deus, o Todo-Poderoso, vai esquecer de colocar um órgão no lugar certo para funcionar assim como ele fez. Então, sabe o erro onde é que está? É o espírito de pombagira, é o espírito de afeminado, espírito de viado que entrou na vida de alguém por meio de droga, por meio de maconha, por meio de cocaína. O homem drogado, o homem da maneira que estão andando hoje, eles são capazes de tudo. Tem uns que quando fuma, participa de muita droga, eles querem virar afeminado. Depois que passa o efeito das drogas, aí eles voltam à pessoa normal. Então, o certo que é o demônio que entrou na vida do homem para ele ser um homem sexual, né? É o demônio que entrou na vida da mulher para ela ser uma mulher sapatona. Então, é obra do Satanás. Então, o certo é que sabemos que a Bíblia nos condena e diz que nenhum afeminado tem parte no reino do céu. Esses são os anticristo que habita aqui na terra. Não devemos também dar apoio, porque a Bíblia diz que eles não têm parte nem sorte na salvação. E se a Bíblia nos fala, é porque Deus do céu já sabe que não vai chamar um afeminado e nem chamar-se uma sapatona. Ah, mas lá na igreja tem, lá na outra igreja tem porque alguém chamou. Porque o Senhor diz que muitos é chamado e poucos escolhido. Às vezes, por intermédio daquele que foi chamado, Deus chama outro que há de permanecer e que há de se salvar. Mas a palavra de Deus não pode mudar. É sim, sim, não, não. Se não vai para o céu, não vai. Se não salva, não salva. Então, guarde esses conselhos e saiba que esses conselhos servem para a nossa vida, para nossas almas, e guarde a autoridade que Deus te deu, varão. E você que é varoa, reconheça que você é varoa. Lembra de Sara, que chamava Abraão de meu senhor. O respeito, a consideração era tão grande que ela chamava Abraão de meu senhor. E fazia tudo que Abraão os pedia, consultava Abraão no que tinha que fazer, no que tinha que agir, e daí por diante. Essa é o papel da mulher de uma senhora da casa, porque a Bíblia nos afirma que uma mulher saiba edificar a casa, mas a tola destrói. Então,